Amém? Amém. Graças ao Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Leamos, portanto, o texto sagrado que nos diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Beth-Fagé, ao monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-o assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, queridos irmãos, quero louvar a Deus nesta noite por estar aqui pela terceira ou quarta vez, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra em outras gestões de outros pastores que por aqui passaram. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta congregação, o pastor Arnaldo, que está aqui hoje, excepcionalmente, pela vida dos obreiros que estão aqui na retaguarda. Eu fico muito feliz pela vida do nosso irmão Fábio, pela vida do nosso irmão Lima, que são homens que estiveram servindo conosco juntamente em Parque Pinheiros, e nós compartilhamos do conhecimento, da palavra, e hoje estão aqui ajudando e auxiliando o seu pastor diretamente, conduzindo o rebanho do Senhor. Fico feliz, louvo a Deus por isso, porque isso é progresso. A obra de Deus está crescendo e a obra de Deus precisa de trabalhadores. Também quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, o irmão João Batista, Marco, nosso irmão, como o senhor, irmão Milton, operador da obra de Deus, que está aqui também na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe ricamente. Meus queridos, nós estamos aqui em frente a um texto muito conhecido, um texto que toca profundamente os nossos corações, que fala da entrada triunfal do Rei Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Cidade sagrada, cidade que era naquela época e ainda o é considerada o ícone sagrado e espiritual da nação de Israel. Uma cidade que até hoje é objeto de conquistas e de disputas entre nações
principalmente do mundo árabe e os israelitas, como também nações que têm poderio e influência política para que possam ter uma parte, uma representatividade naquela cidade, por conta do histórico, por conta de toda a fama histórica que aquela cidade tem para a humanidade, em especial também pelas riquezas que tem naquele solo, porque Deus disse que era uma terra que manava leite e mel que daria aos seus filhos, e eles chegaram lá segundo a história bíblica. Mas o que me chama a atenção nesta passagem é que já na época de Jesus Cristo, o filho do carpinteiro e daquela mulher do lar chamada Maria, José e Maria, que segundo a história, o seu pai morreu quando ele ainda estava na pré-adolescência e ele teve que assumir a carpintaria do seu pai, porque ele era filho de um carpinteiro e teve por função ser carpinteiro. E é muito bom quando o homem e a mulher, ele cumpre o seu papel na sociedade, onde ele trabalha do suor do seu rosto. Como disse Jó, o patriarca, que o homem nasceu para o trabalho, assim como as faíscas surgiram para o ar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos progredir em nossa vida. E Deus escolhe e traz a vocação para cada ser humano, tanto na sociedade como também no corpo da igreja, para que a sua obra, para que o conjunto de pessoas que Ele criou com propósito e com objetivo venha progredir, venha prosperar e que o seu reino venha a ser estabelecido a cada dia, a cada momento e a cada instante. E Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com a igreja para que possa dar continuidade aos ensinamentos desse grande mestre chamado Jesus Cristo. Mas um dos títulos que esse homem, o verbo que se fez carne, teve, não era só mestre pela excelência de sua sabedoria, do seu comportamento, como também ele teve e tem um título de rei. Rei de reis, Senhor do Senhor. E durante os seus 3 anos de ministério, em que ele passou ensinando os discípulos para que pudessem se comportar de maneira que agradassem a Deus, para que pudessem se comportar de maneira que trouxesse alegria aos olhos do Senhor, que pudessem trazer testemunho aos olhos das pessoas que tinham sede, tinham fome da justiça, de ouvir uma palavra, de ouvir e ver uma justiça acontecendo numa sociedade injusta, uma sociedade que estava sendo capitaneada, que estava sendo regida por leis romanas, onde a viúva e o pobre eram oprimidos, onde o órfão era visto como ninguém, a menos para que pudesse um dia engrossar as fileiras de um exército, de um povo invasor que estava ali dominando aquela cidade. Este homem, ele estava preparando pessoas para que pudessem dar continuidade à obra que o Senhor havia traçado como projeto na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E quando eu olho hoje para a igreja, eu olho hoje para o povo de Deus, eu olho para a nação brasileira em específico, pastores, igreja do Senhor, a nação brasileira está crescendo, o evangelho aqui no Brasil está florescendo. Segundo as pesquisas, são mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, já vai praticamente para 1/3, a mais de 1/3 da população brasileira. Isso quer dizer que os ensinamentos desse mestre fecundaram, estão ainda como semente caindo em terra produtiva, dependendo da minha vida, dependendo da sua vida, dependendo do meu ministério, dependendo do seu ministério, dependendo do meu conselho, do seu conselho, do seu louvor, do meu louvor, da minha adoração, da sua adoração, da minha pregação, da sua pregação, porque nós